Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 105. Nós vamos ler o Salmo de número 105, os versículos finais, tá? Nós vamos ler do versículo 37 até o 45, tá? Salmo 105, versículos 37 até o 45. Nós vamos falar hoje em cima do tema o pastor de um povo em constantes mudanças. O pastor de um povo em constantes mudanças, tá? Vamos falar um pouco sobre mudanças. Eu queria frisar essa palavrinha contigo nessa manhã, tá? Salmo 105, a partir do versículo 37, diz assim: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios se alegraram quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra, e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes, e os saciou com pão que desceu do céu. Ele fendeu a rocha, e ela jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto. Pois ele se lembrou da santa promessa que fizera a seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem a sua palavra. Aleluia. Até aqui. Então, nós vamos falar em cima desse trecho e sobre esse tema, o pastor de um povo em constantes mudanças. Isso porque nós temos vivido um período de constantes mudanças, um período que tem nos forçado assim a nos adaptar a diversas situações novas que nos têm apresentado no nosso dia a dia. Então nós retomamos agora um período muito necessário, de uma quarentena mais efetiva. Então nos recolhemos novamente no nosso lar, nos recolhemos novamente home office, enfim. Então tem sido um período que tem exigido de nós passarmos por inúmeras mudanças e por inúmeras adaptações. E eu vinha pensando nisso, né, como essas mudanças e essas adaptações têm mexido conosco. E por uma coincidência divina, nas minhas devocionais dos últimos dias, eu me deparei com esse trecho que nós acabamos de ler. Esse trecho que nós lemos, ele relata um dos momentos mais significativos do povo de Deus. Aliás, o Salmo 105 inteiro, se você quiser depois, tiver essa curiosidade de ler o Salmo 105 inteiro, ele traz um resumo das grandes mudanças pelas quais o povo de Deus teve de passar ao longo da sua história, até o período em que foram libertos da escravidão egípcia. Esse trecho que nós lemos aqui, ele trata exatamente desse momento. É quando o nosso Deus, o nosso Senhor, ele se movimenta em direção ao seu povo e executa grandes mudanças naquilo que parecia ser uma situação permanente
e sem perspectivas de alteração em curto prazo, né? O povo hebreu que estava ali sendo escravizado pelos egípcios olhava para aquela situação dificílima que eles estavam vivendo como um todo e parecia que aquilo não iria mudar tão cedo. Parecia que não haveria mudança nenhuma em um curto prazo. Após 400 anos parados no mesmo lugar geográfico, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, ele vivia estagnado e vivendo ali as mazelas da escravidão egípcia com todas as suas sequelas. Com todas as sequelas que uma escravidão, uma escravização opera em direção ao povo oprimido, em todas as épocas. Não foi diferente daquilo que aconteceu na história recente do Brasil com a escravização do povo africano, né? Mas naquela época também o povo hebreu, sob domínio dos egípcios, eles eram ali forçados a trabalhar ininterruptamente. Eles tinham como a violência como manutenção do trabalho e da mão de obra que eles exerciam. Eles sofreram com a perda da sua cultura e da memória de locais onde outrora eles habitavam em liberdade. Eles sofriam sobre o controle rígido e ferrenho de produção. Era exigido cada vez mais produção daquele povo que estava ali sendo escravizado, e eles tinham que trabalhar muitíssimo, muitíssimo além da conta para poder suprir aquelas demandas pesadíssimas que estavam sendo impostas sobre eles. Ou seja, assim esse povo hebreu, o povo de Israel viveu ao longo de 4 séculos sob a dominação egípcia, até Deus iniciar um processo de mudanças. Até Deus iniciar um processo de mudanças. Guarde essa palavra. Mudanças necessárias e sem precedentes com a libertação que Deus operou naquele povo através da vida de Moisés e através da vida de Arão. Uma libertação que trouxe mudança para aquele povo. Minhas amigas e meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, eu quero refrescar a nossa memória e dizer que nós cultuamos um Deus em movimento. O nosso Deus, ele não está paralisado. O nosso Deus não está engessado, estático em algum lugar. Ele se move e nos impulsiona como seus filhos e filhas a continuarmos mudando e amadurecendo em vida. Desde o princípio, o nosso Deus, ele se movia sobre a face das águas. E se movendo sobre a face das águas, ele operou mudanças através da criação, da obra criadora. O nosso Deus, ele se moveu em direção a Abraão e operou mudanças significativas na vida de Abraão, estruturais na vida de Abraão, começando com o impulsionamento de Abraão para fora de onde ele estava. Sai da tua terra, da tua parentela, muda, Abraão, muda. Ele se moveu em direção a José, em direção a Moisés, em direção a Josué, e colocou todos em constantes mudanças no decorrer da vida desses homens. Ele se moveu em direção a Sara, a Agar, a Joquebede,
a Débora, a Esther, a Ruth, a Noemi, e colocou todas essas mulheres exemplares em constantes mudanças no período em que cada uma delas viveram. Ele se moveu em direção à humanidade, em direção a cada um de nós, por intermédio do teu Filho, Jesus Cristo, e operou em cada um de nós a maior de todas as mudanças, a mudança de vida. A mudança que nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o seio do seu amor, para o reino da sua luz. O nosso Deus é um Deus que se movimenta em nossa direção. E se movimentando em nossa direção, Ele nos coloca em rota de mudança, em rota de amadurecimento, nos tirando da situação inócua, paralisante, estagnada em que nós nos encontramos e falando assim: muda, 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 nos impulsionando a mudar. O nosso pastor, o nosso bom pastor, ele pastoreia um povo em constante mudança, desde sempre, desde sempre. E isso chegou até nós no dia de hoje. Portanto, nós temos o compromisso de assimilar esses movimentos de Deus em nossa direção e continuarmos a constante mudança do povo de Deus e do reino de Deus nesse mundo enquanto nós vivemos. O nosso compromisso é esse. O nosso compromisso é esse, de darmos continuidade a essas mudanças mais do que necessárias. E eu me refiro aqui ao ato de mudar, de deslocar-se em direção ao novo, alcançando novas realidades, novas iniciativas e gerando também novas possibilidades. Possibilidades essas que nos seriam desconhecidas se nós ficássemos imutáveis e irredutíveis a todo e qualquer tipo de mudança que se nos apresenta em vida. Porque enquanto nós ficamos paralisados, irredutíveis, resistentes às mudanças que Deus quer operar em nós, no nosso interior, na nossa estrutura, no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, enquanto nós ficamos resistentes a essas mudanças, nós não avançamos em direção ao novo, nós não avançamos em direção ao amadurecimento que Deus espera para cada um de nós. Ficaremos sempre tomando leitinho. Não amadureceremos. Nós não iremos adiante. A vida, ela pede mudanças, conhecimento e amadurecimento diante de novos desafios que nos são apresentados em cada fase da nossa existência. Eu acredito que ninguém vá se lembrar aqui, por melhor que seja a sua memória, mas pelo conhecimento que chegou até nós através dos estudos e através da ciência, é sabido que a todos nós era muito confortável estar no útero de nossas mães, protegidos, alimentados, aquecidos, bem supridos. Mas nós nascemos. Mudar para nós foi um imperativo. Ou muda, ou muda. E estamos aqui, crescendo, sendo nutridos a cada dia, passando por constantes mudanças. A mudança de uma pequena semente é transformar-se numa árvore. O adulto, ele é o resultado de constantes mudanças
na vida de uma criança. Os móveis que nós temos na nossa casa, eles são resultado de constantes mudanças pelas quais passaram diferentes tipos de madeiras e viraram esses móveis que chegaram até nós aqui e que mobiliam a nossa casa. Mudar é necessário. E eu penso que por vezes nós ficamos nos agarrando ao status atual, nos agarrando a posicionamentos atuais e não nos abrimos para as mudanças que Deus quer operar em nossas vidas, nos libertando da escravidão egípcia e toda a sua simbologia que isso traz para nós. As mudanças que Deus quer operar em nossa vida através da sua libertação por intermédio de Jesus Cristo é a libertação muitas vezes de um ser mesquinho que nós nos tornamos, de um ser odioso que nós nos tornamos, de um ser que não tem amor pela vida do outro e nem pela nossa própria vida, de um ser muitas vezes que se tornou pecaminoso na sua existência, de um ser muitas vezes que se amedrontou diante de tudo que está acontecendo e que não desbrava mais o novo, e quando nós resistimos nisso, nós nos vemos paralisados diante de tanta coisa que pode acontecer à vida de cada um de nós e diante de tanta mudança que Deus pode operar, transformando as nossas vidas, mudando as nossas vidas e operando em dentro de cada um de nós aquilo que somente Ele pode operar e mais ninguém. Esse trecho, irmãos e irmãs, que nós lemos aqui, ele fala um pouco sobre toda essa dinâmica de mudança realizada no povo hebreu e as ações de um pastor que pede para o seu povo mudar. As ações de um pastor que pede para o seu povo mudar. E eu quero meditar em apenas duas dessas ações para que isso de alguma maneira fique gravado aqui com a gente, tá? Entendendo quais são as dinâmicas de Deus e do nosso Senhor em relação a nós quando Ele nos pede para mudar. Quando Ele fala, olha, muda, porque do jeito que está, não tem mais o que fazer. A primeira ação de Deus em nossa direção, quando Ele nos impulsiona a mudanças, é o cuidado. O bom pastor cuida de quem se dispõe a mudar. O bom pastor, ele cuida de quem se dispõe a mudar. É isso que nós lemos aqui dos versículos 37 a 41, onde diz assim: Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou com pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, e escorreu como um rio pelo deserto. Cuidado, o bom pastor cuida de quem se dispõe a mudar. Partindo com mais incertezas do que com certezas à sua frente, o povo hebreu foi cuidado pelo Senhor. Eles foram cuidados pelo Senhor. Mesmo com toda insegurança daquilo que estaria por vir, que era totalmente desconhecido para eles. Eles estavam desbravando o novo. Eles estavam saindo de uma situação onde eles estiveram durante 400 anos, 4 séculos, e começando agora a marchar em direção ao novo, mesmo saindo em direção ao norte, ao qual eles não conheciam e daquilo que eles não tinham sequer muita noção do que estava à sua frente. Nada faltou a eles durante todo esse período de transição. O bom pastor os supriu com recursos financeiros, não faltou, como nós lemos no texto, prata e nem ouro.
não faltou alimentação, não faltou água, não faltou iluminação para os aquecer e não faltou nuvens para trazer refrigério a esse povo, enquanto eles saíram em mudança, desbravando o novo. De outra maneira, se tivessem ficado estagnados, eles não seriam alvo de todas essas bênçãos do Senhor que alcançaram eles no caminho. Então, em todo o período de transição e mudança que o Senhor nos direciona, nós podemos contar com o cuidado do nosso Deus. Nós podemos contar com o cuidado do nosso Senhor. Minhas amigas e meus amigos, na vida e em tudo que nós fizermos, nós teremos sempre mais incertezas do que certezas. Mais incertezas do que certezas. Nós podemos planejar, podemos esboçar, podemos projetar, podemos rascunhar, mas é só no momento em que nós colocamos o pé na terra é que a realidade começa a se transformar ao nosso redor. É somente quando nós colocamos o pé na terra que as coisas começam a acontecer. É somente quando nós saímos da teoria e começamos a colocar essa teoria, que também é importante, em prática, que as coisas começam a se transformar em nosso redor. Agora, num exercício muito rápido, pense comigo, quanta coisa pode acontecer quando nós iniciamos pequenas mudanças em nossa vida familiar, por exemplo, no movimento de amor em direção aos nossos, ou quando nós iniciamos pequenas mudanças em direção aos nossos amigos, mandando mensagens para eles, nos importando com eles, mandando uma oração para a vida dos nossos amigos, mandando uma música que lembra da nossa amizade. Quantas coisas podem acontecer quando nós iniciamos pequenas mudanças em direção ao pobre e ao excluído, dando a ele suprimento, trazendo inclusão, ampliando a voz daquele que não tem voz, sobretudo num país como o nosso, que com raras exceções, ao invés de lutar contra a pobreza, luta contra o pobre, né? Então, quantas mudanças pequenas a gente pode fazer e tornar uma vida e tornar a nossa vida mais relevante para o outro, mais relevante para nós mesmos, mais relevante para Deus, enfim. Uma vida que faça sentido ser vivida, não uma vida que seja vivida somente por viver, acordar, escovar os dentes, almoçar, trabalhar, voltar, escovar os dentes, dormir. Enfim, mas uma vida que seja alvo de mudanças significativas. Ao entrarmos em um período de mudanças, confiando em Deus e dando os passos adequados, nós podemos saber que o necessário não vai faltar. O necessário não vai faltar. Mas eu me refiro aqui a mudanças significativas na nossa vida. Mudanças propositivas na nossa vida. Não mudanças inócuas. Mudanças significativas. Então nós podemos contar com o cuidado de Deus sempre que nós nos vemos inseridos em qualquer processo de mudança. Em segundo lugar, nós podemos contar também com a companhia do nosso Senhor. O bom pastor, ele permanece ao lado do povo e de quem se dispõe a mudar. O bom pastor, ele permanece ao lado do povo e de quem se dispõe a mudar. Um dos maiores medos de iniciar um processo de mudança é ficar sozinho. Mas eu vou me ver lutando sozinho. Eu vou me ver solitário. Vai ser uma batalha só minha, da minha família. Eu vou estar sozinho nisso. Irmãos, nós nunca estamos sozinhos em nada. O nosso Senhor se chama Emanuel. Deus conosco. Deus com cada um de nós.
E é esse Deus, Emanuel, que está conosco, inclusive nos períodos de mudança. Nos versículos 42 ao 45 diz assim: pois ele se lembrou de sua santa promessa que fizera ao seu servo Abraão, fez o seu povo sair cheio de júbilo, e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes terras das nações, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem os seus decretos e guardassem a sua palavra. Deus se lembrou das conversas que teve com Abraão, de quem era amigo, com quem teve um relacionamento durante décadas. Deus preservou durante o período de mudança, e de transição, Deus preservou os cânticos e o riso na vida de quem estava inserido naquele processo de mudança. Eles não ficaram desamparados, não ficaram sozinhos. Deus estava com eles, preservando sobre a vida deles o cântico e o riso enquanto eles estavam participando daquele período de mudança. A companhia do bom pastor, ela transmite segurança, ela transmite paz às suas ovelhas, que somos nós. Nós estamos supridos e não estamos sozinhos, e temos o compromisso de, nesse processo de mudança, no qual nós podemos nos inserir, porque Deus tem nos impulsionado a mudanças, nesse processo de mudança no qual nós estamos inseridos, nós temos o compromisso de continuar levando esse cântico e esse riso e essa vida que Deus tem nos dado nos ambientes de mudança onde nós estamos inseridos. É nesse ponto que nós frisamos que cada um de nós aqui somos uma mensagem viva de Deus nesse mundo que nós vivemos. Cabe nós pensarmos que mensagem nós estamos sendo. Que mensagem nós estamos sendo? A certeza da presença do bom pastor vem mediante ao contato constante com ele. Contato constante com ele. Por forma de diálogo, às vezes por forma da oração, às vezes através da conversa entre amigos, às vezes através das músicas que nós escutamos, através da criação. Hoje está fazendo um sol lindo lá fora. Enfim, o nosso Deus fiel e maravilhoso, como escreveu aqui a Regiane, e as mudanças que podem ser operadas em nossas vidas, pequenas mudanças nas pequenas atitudes, como escreveu a minha amada prima e comadre aqui, a Fernanda. Nós podemos buscar esse Deus. Inclusive há um incentivo para isso, né? Isaías diz: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem enquanto Ele está perto. O nosso Deus está perto de cada um de nós, e nós podemos contar com a companhia desse bom pastor enquanto estivermos nesse processo de mudança. Eu quero concluir dizendo que é possível, pense nisso, é possível que Jesus já esteja se movendo em sua direção, te impulsionando a mudar. É possível que Jesus já esteja se movendo em sua direção, te impulsionando a mudar. A pergunta é: você vai resistir a essas mudanças ou você vai se abrir a essas mudanças que Ele quer operar em sua vida? Porque pensa, com base em tudo que nós falamos aqui nessa manhã, pensa nisso. Esse povo que nós acabamos de ler, só porque ele aceitou os riscos da mudança, é que esse povo viu os grandes milagres de Deus. Foi só porque ele aceitou as incertezas da mudança, é que esse povo viu a grande libertação de Deus. Foi só porque ele aceitou a responsabilidade de mudar, foi que esse povo pôde contar a seus filhos e filhas como Deus age em prol daqueles que o amam e que o temem. O nosso Senhor Jesus, Ele tem se movimentado em nossa direção, operando mudanças em nossas vidas. Estamos abertos a essas mudanças? Certos do cuidado e da companhia desse bom pastor,
durante esse período de mudança e de transição? Será? Eu quero estar aberto a essas mudanças que o Senhor Jesus tem a operar na minha vida. Eu quero finalizar sublinhando uma questão de extrema importância aqui. E quero usar aqui o título de um livro do Alain, né? Lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu não estou falando aqui de mudanças vazias. Eu não estou falando aqui de mudar a armação dos óculos. Eu não estou falando aqui de mudar o corte de cabelo. Eu estou falando aqui de mudanças que podem te libertar. Mudanças que podem te libertar do poder opressor da escravidão egípcia. De mudanças que podem libertar a sua vida de situações que você olha e para as quais você acredita que não há aparente mudança. Estou falando desse tipo de mudança. É de mudança significativa. É de mudança com implicações daqui para a vida eterna. Mudanças que vão ser sensíveis aos seus olhos e aos olhos daqueles que te cercam. É desse tipo de mudança que eu estou falando. Amém?